pessoal, tô aqui de novo. Hoje eu vou fazer primeiro tudo bem com vocês, comigo tá tudo bem. Por causa de várias pessoinhas que pediu para eu fazer pão caseiro, então hoje eu vou fazer o meu pão. Vou ensinar a fazer o meu pão, o pão que eu tô acostumada a fazer na minha casa, certo? E ele é de liquidificador. Primeiro eu bato os ingredientes do liquidificador, aí então eu já vou falando aqui, eu vou colocando e vou falando o que eu coloco no meu pão, certo? Então vamos começar. Eu uso esse copo, ó, copo antigo de requeijão, eu gosto dessa medida aqui, mas pode ser um outro copo desde que tenha a mesma medida, que são de 250 ml. Então eu vou colocar, 2 copos de leite, 1 copo de óleo, 4 ovos, 4. Agora são 2 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de sopa de sal, e eu vou usar 2 envelopinhos de fermento biológico seco, 2. Se for usar o fresco, aí usa 4 tabletes. Desse aqui são 2. Agora eu bato. Isso é o suficiente. É só para ele ficar tudo bem misturadinho. Mais ou menos uns 3 minutos? Não. Não. Não chega. Chega isso. Se der 1 minutinho. Tudinho que vai no pão, vai tudo no liquidificador, menos o trigo. Só o trigo que não é colocado no liquidificador. Aí eu coloco na bacia. A mistura do liquidificador. Tá aqui. Aí agora é assim, ó. Eu pego 1 quilo de trigo e coloco aqui. Deixo só um fundinho na embalagem. Ó. Tá tudo aí. Deixei só um fundinho, ó. Aqui. E daí, ó, com uma colher de pau, vai misturando. Vai chegar num ponto que você não consegue mais com a colher de pau. Aí vai ter que ir a mão na massa mesmo. Mas por enquanto é com uma colher de pau. Ah, já tá ficando durinho já. Ah, já tá ficando lindão. Olha que bacana. Por que será que é tão gostoso, não? Mexer com massa de farinha de trigo. É, agora, ó, com a colher já tá ficando difícil, ó. Aí eu só vou dar uma lavadinha na minha mão, ter certeza de que a mão tá limpinha. Aí já começa assim. Esse restinho que eu tirei, que eu deixei, agora eu vou usar aqui, ó. E pode ser, aí é bom sempre ter mais um outro pacotinho, não cheio, com mais um pouco, porque pode ser que daí que a massa precise de mais um pouquinho de trigo, além do 1 quilo que eu usei. Então você tem que ter uma reservinha do lado. Olha que delícia. Ó, vai precisar, tá vendo? Mais um pouquinho. Isso tudo depende do tamanho do ovo e da farinha de trigo, que às vezes ela é um pouquinho mais seca, às vezes ela é um pouquinho mais úmida, por isso que dá essa diferença. Mas a receita é 1 quilo. Mas é um pouco ainda. Acho que é porque o ovo era grande, né? Não pode pôr demais, tem que ser sempre aos pouquinhos, para não correr o risco a massa tem que ficar bem macia. Não pode ficar dura. Se ela ficar dura, o pão não cresce direito. Agora eu vou fazer o seguinte, ó.
Vou colocar a farinha aqui. Tudo meio que na contramão aqui, mas no fim dá tudo certo. Coloco a massa aqui. E vai assim, ó. Vamos lá. Olha que massa linda. E é uma massa que não precisa sovar muito não, certo? Mais um pouquinho de farinha. Nossa, que linda. Só tem que ter força nos braços. Fazer uma receita dessa por dia não precisa de fazer academia. Mais um pouquinho. Tá grudando ainda, ó. Tem que fazer com bastante amor, com muito carinho. Tem que fazer pra ficar legal. Essa sova aqui, quando tem bastante tempo, uns 10 minutinhos fazendo isso aqui, ó. E tá aqui, ó, é como se fosse um pão gigante, ó. Um pão gigante. E eu faço isso, ó. Mais um, eu faço 4 pão. Corta um, vai dar 4 pão. Ó, eu não uso rolo, é tudo na mão. Aí você faz isso aqui, ó, com o pedaço da massa. Como se você estivesse fazendo um pão redondinho, só que eu vou fazer isso, ó. Isso aqui, ó, coloco o dedo aqui e começo, ó. Vai fazendo isso aqui, ó. E aí, dá uma ajeitada nele, pra ele ficar bem redondinho por igual. Ó, já tá um pão bonitão. Essa partezinha aqui, o finalzinho da massa, você coloca sempre no fundo da assadeira. Deixa ele assim, ó. Num tamanho que ele fique aqui e aqui da assadeira. Aí só aqui que a gente vai deixar um pouquinho, um separadinho do outro. Vamos lá de novo. Aqui, ó, pega a pontinha dele aqui e encaixa. E vai apertando, ó, girando e apertando. Aí, depois que você pegou a pratiquinha, aí você faz isso com o seu punho. Virou um pão. Ó, pessoal, tá os 4 pãozinhos aqui, não fica todo do mesmo tamanho. Daí procura pôr sempre assim, aquele que ficou maior, sempre aqui, no final da assadeira, e deixa os 2 menorzinhos no meio, porque fica mais fácil de assar. Então tá aqui, daí agora eu cubro, deixo cobertinho, e um lugarzinho bom de colocar pra esperar ele crescer é o forno do fogão. Não com o forno aceso, com o forno desligado, certo? A hora que estiver pronto para colocar pra assar, eu volto. Então, ó, eu falei que a hora que o pão tivesse bom para colocar no forno, eu voltava. Tô aqui, ó. Ele já cresceu. Agora eu vou colocar no forno. E a hora que ele estiver prontinho, assadinho, eu falo o tempo que levou e mostro de novo para vocês, certo? Ó, pessoal, eu falei que a hora que tivesse pronto o meu pão, eu voltava. Levou 35 minutos para chegar nisso aqui, ó. Nesse ponto aqui que ele tem que ficar. Certo? Tá cheiroso. Então tá lindo. E daí agora eu vou mostrar mais uma coisinha que eu faço, que é pra casquinha dele ficar macia. Pego dois papel toalha e faço isso, ó. Eu pego a margarina aqui, deixa eu tirar, tem um fiapinho de paninha de prato aqui na minha margarina. Eu pego a margarina aqui, ó, olha, e venho e faço isso neles, ó. Porque daí eles vai ficar mais gostoso, porque fica macio. Isso
Isso aí. Dá brilho e fica macia, a casca fica macia. Ó. Consegui, já vou separar. Outra coisinha que eu vou ensinar, ó. Quando você consegue tirar um, você dá um jeitinho de dar uma separadinha na forma, porque se ele esfriar juntinho, assim, um coladinho no outro, ele vai pegar a umidade embaixo. Então é muito importante isso aqui, ó. Tirar ele do local que ele foi assado. Certo? Aí, agora é o seguinte, a belezura que fica isso aqui. Olha. A maciez. Olha. Tira mais uma. Tá cheiroso. Ele tá até quebrando, porque ele ainda tá muito quente. O certo não é cortar tão quente assim. Aí, agora assim, ó, pra dar mais vontadinha ainda, expira. E um cafezinho, ou um leitinho com café bem pretinho, o tal do pingado. Isso aqui, ó, expira. Tá uma delícia. Eu não vou experimentar, não vamos experimentar, porque tá muito quente. Mas já deu pra sentir. A coisa boa que é esse pão aqui, ó. Como eu prometi, tá aqui cumprido o que eu prometi pra vocês. E é isso aí. Façam na casa de vocês, porque não tem segredo. É fácil de fazer. Vai ficar essa coisa linda que ficou. É uma delícia. Então, fiquem com Deus, anjos de guarda, anjos de luz. Um beijo no coração de cada um e compartilhem sempre, que vocês vão estar me ajudando, tá? E até a próxima.